Zerou. Vendidinho com 480 pontos agora no índice. 500 pontos vendidos no índice. Alvo lá no 110,730. Vendido lá na máxima do dia. Alvo dessa operação, ele tem até alvo um pouquinho maior. O alvo é aí, na verdade, 150 por aqui. Vamos ver se vai dar continuidade. Vamos ver se nos 5 minutos ele mudou o stop gain. Cara, nos 5 minutos se ele voltar para cima do 300 agora, eu caio fora. Ó, martelinho nos 10 minutos, no topo do dia, venda, sai dele aqui, ó. Deu no stop gain 400 pontos cravados aqui. Chegou a dar 500 pontos, tá? Chegou a dar 530. Por que 530, Rodrigo, se o mercado não andou 530? Porque quando ele fez o pivô aqui, que nos 30 minutos ele fez esse carinha, que foi um inside nos 30 minutos. Eu vendi perdendo a mínima da mãe, fiz parcial com mais 100 pontos. Tá? Então o mercado foi favorável para mim agora na hora do almoço. Então foi uma venda. Foi uma venda pelos 10 minutos, pelo martelinho, lá no topo do dia, martelinho vendedor. E depois, nos 30 minutos, pelo inside nos 30, perdeu a mínima da mãe, eu vendi mais. Galera, eu vou dar mais um tempinho, mais uns 5 minutinhos. Se não entrar mais ninguém, eu já começo com vocês a fazer a gravação. Depois eu vou subir isso daí lá pro YouTube também, pra gente, para quem continuar na sala depois e tá para quem já tá na sala também, para pegar o treinamento de hoje, tá? Todo o treinamento de sexta-feira nós subimos lá pro Nutror. Para quem tá vendido, o alvo é na linha de tendência aqui, tá? Se alguém tiver vendido comigo, né? Quem pegou essa alta na hora do almoço foi linda, né, galera? Eu tirei a bunda da cadeira aqui, ó. Ó. Bom, vamos lá, pessoal. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Revisando dentro do padrão operacional, a gente vai matar uma aulinha curtinha hoje. Cara, 25 minutinhos, 30 minutinhos no máximo para a gente ser bastante breve aqui, não ficar um vídeo tão extenso depois para vocês assistirem, tá? Então, primeira coisa, até para vocês saberem, todas as nossas aulas, cara, elas ficam dentro do Nutror. Todo aluno, ele tem o acesso. Eu vou visualizar como o aluno visualiza. Então, todo aluno tem o seu acesso a nossos treinamentos. Então, toda sexta-feira, às 14 horas, nós temos aqui, são 18 aulas apenas, por enquanto, né? Toda sexta-feira vai aumentar mais uma. Então, a gente tem desde aqui, ó, o trade plan do aluno, a planilha, tem anexo a planilha de download, a planilha de controle que eu faço, rotina básica de ações, conceito básico de leitura de fluxo, é aula ao vivo semanal de fluxo. Aula 4 também falando um pouquinho de tape reading introdução. Tá até meio fora de ordem aqui, mas ok. Aula 5, distorção de preço. Aula 6, o meu operacional de Fibonacci. Aula 7, prospecção de mercado e scalper. Aula 8, a gente fez uma live de câmbio e atuação do Banco Central no dólar. Como que funciona tudo isso, por que o Banco Central intervém, é bem legal vocês assistirem isso. Aula 9 são os nossos padrões operacionais. Bem curtinha essa aula e mostra praticamente todos os nossos padrões. A aula 10, estratégia do MC Pro, desde configurando a estratégia até executando ela. Aula 11, falando um pouquinho mais de gestão de risco. Aula 12, o treinamento do MC Point, tá? Uma estratégia também específica para dólar, em gráfico, ok? Para quem não tem a base de tape reading. Aula 13, interpretação, análise técnica. Aula 14, papo de opções. Aula 15, operando o ajuste do dólar. Então, aqui é onde eu passo o meu setup do ajuste do dólar. É uma estratégia que a gente só opera o dólar todo dia às 16 horas, ok?
Depois, a aula 16, a gente fez uma revisão operacional e a aula 17, nós fizemos na semana passada uma aula de Fibonacci, ok? Então a gente tem bastante conteúdo já aqui que dá para vocês que dá para vocês se divertir um pouquinho em relação ao que estamos fazendo aqui no dia a dia, tá? Então, dentro da nossa sala, além de você operar todos os dias conosco, das 8h40, 8h50 da manhã até as 16, 16h10, não é só o operacional. Eu acho que o objetivo da sala aqui não é você estar aqui para copiar call, galera. Se você está aqui para copiar call, você está na sala errada, tá? Então, a intenção nossa aqui é você aprender e entender o que está por trás da leitura, o que está por trás do candlestick, o porquê que o preço está se movimentando. Vocês viram hoje de manhã eu passando para vocês, até eu deixando sair da operação de índice, eu saí de uma operação do índice e com o índice caindo. Galera, coloca no bolso. Por que eu decidi colocar no bolso? Porque eu comecei a olhar para o lado e vi os papéis invertendo. Consequentemente, o que aconteceu com o índice? Voltou tudo na cara de quem ficou posicionado praticamente 350 pontos. Então é uma questão de feeling, um pouquinho de mercado também, de vocês entenderem por que o preço está se movendo. E não simplesmente você entrar aqui para operar o que é um spinning top, o que é um martelo, o que é um engolfo, o que é o MC Pro, o que é MC Point. Cara, não. O objetivo é que vocês entenderem por que o preço se move. Tá? O que está por trás do preço? O que está por trás do candlestick? Isso é a base. Quando a gente fala da base do tape reading, que é você encontrar a essência do movimento, também no gráfico você consegue encontrar a essência do movimento do gráfico, olhando por padrões e até mesmo antecipando por alguma coisa que você está olhando. Por que o mercado está caindo agora? Eu estou com a minha tela fechada aqui, eu sei que o mercado está caindo. Por quê? Cara, eu estou olhando para o Banco do Brasil, perdeu mínima, estou olhando para o Bradesco perdendo mínima, estou olhando para Itaú perdendo, estou olhando para Petrobras que está caindo, porque estou olhando para o minério lá em cima também, que também está pressionado. Para o minério, para o petróleo também está pressionado, caindo 1,27 agora. É bastante importante vocês entenderem o mercado global como um todo, onde você vai tomar a decisão, só para deixar claro, a sua decisão de comprar ou vender, entrar ou sair numa operação, é em cima do gráfico. Ponto. Essas outras coisas que você olha, que eu olho, ações, olhar os indicadores lá fora, alguns setups que nós temos aqui que ajuda você a tirar um pouquinho o emocional da operação, a intenção é te auxiliar e não te atrapalhar. Então a decisão é tomada pelo gráfico, ponto. E depois são coisas que nós colocamos dentro do nosso dia a dia para te auxiliar, tá? Beleza? Então vamos tentar agora falar um pouquinho do nosso básico, dentro do nosso dia a dia, o que nós fazemos aqui no nosso dia a dia. Então falei um pouquinho do que é a mesa, do que é a mesa, do que é a mesa, do que é a nossa sala ao vivo, além da sala ao vivo de operacional todo dia, de passar isso para vocês, essa visão de mercado mais completa, é também vocês entenderem o que tem mais por trás, tá? Mais por trás da sala, que é o portal do aluno. Dentro de qualquer aula dessa que você entra aqui, por exemplo, a aula de Fibonacci que você vai entrar, você pode deixar a tua pergunta aqui. Você deixa a tua pergunta aqui, pum, manda para mim. Mandou para mim a pergunta? Vai chegar no meu e-mail para eu responder essa pergunta, ou para você pessoalmente, ou até propriamente, se você estiver ao vivo na sala e pode ser alguma dúvida de outras pessoas, eu vou colocar isso em prática para respondendo para vocês, tá? Então, todos esses comentários que vocês deixam aqui fica visual para mim só, e eu vou estar tirando as dúvidas. É até legal, conforme você vai assistindo as aulas, vai deixando suas dúvidas, vai colocando as setinhas aqui se você já avaliando a aula, se você já assistiu a aula ou não, aula concluída. Isso é bem legal, tá? Então aqui eu consigo
eu consigo visualizar tudo que o aluno faz, cara. Todos os alunos que estão ativos hoje, eu consigo ver quando que o cara entrou, quando que ele acessou. Olha só, último acesso a 17 dias, último acesso a um mês, último acesso a 3 dias. Eu consigo abrir aqui e visualizar o que que você assistiu, o que que você deixou de assistir, o que que você está estudando. Então, é para o aluno realmente não ter desculpa. Pô, Rodrigo, tô com dificuldade. Pô, Rodrigo, tá foda, não tô conseguindo. Mas aí eu acesso lá na sala, o que está para te auxiliar, que são as ferramentas que tem disponível aqui na sala ao vivo para você não está usando. Então, simplesmente, você está vindo aqui para copiar call. Se vocês, até o pessoal novo que está entrando na sala agora, que é o pessoal que está em fase de teste na sala, que está nos acompanhando, se vocês estão aqui para vir para a sala para copiar call, vocês estão na sala errada. O objetivo aqui é vocês aprenderem. Beleza? E até no futuro, quem sabe vocês operar o capital da mesa aqui. Então, a intenção da sala é isso. Beleza? Vamos lá para o operacional, Rodrigo. Vamos parar de lenga-lenga, parar de conversar um pouquinho e vamos tratar do operacional. Primeira coisa, nós olhamos aqui para o índice, tá? Eu tenho várias abinhas, igual mostrei para vocês aqui, ó. Índice, ações, dólar, MC Pro, MC Point, opções, ajuste. Então, tenho várias abas, uma aba para cada coisa. Vamos pegar o gráfico limpo. Esse gráfico limpo que eu estou analisando, eu estou olhando com vocês aqui, simplesmente é o gráfico de padrões de candle. Quais são os padrões de candle que eu mais olho, que eu aprendi, que eu confio mais? Dentro da análise gráfica, tem esse nome bonito, Price Action, né, que o pessoal fala, mas a análise gráfica conceitual, ela é bem simples de ser analisado, né? Quando você pega um livro um livro de análise, por exemplo, o Candlestick, né? É um livro que você vai ter aqui, cara, centenas de padrões. Dentro desses padrões aqui, o que funciona mais, o que funciona menos? Aqui não está escrito. Aqui está mostrando para vocês os padrões. Em nenhum momento está escrito em qual tempo gráfico você vai operar, qual a assertividade daquele padrão e assim por diante. Então, para você desenvolver uma estratégia, então o que eu fiz? Então, para você desenvolver uma estratégia, eu acho bastante interessante você. Vamos lá. Estou vendo a carinha da Sandra concentrada lá, ó. Ela esqueceu tá com a câmera aberta lá. Sandra, então, até para vocês que estão aqui. Rodrigo, como que você desenvolve a estratégia? Como que você sabe que a estratégia funciona ou não? Primeiramente, deixa eu inverter minha câmera aqui, senão ela vai ficar espelhado lá atrás. Espera aí. Aí. Quando eu olho para o mercado, eu vou simplesmente pegar uma estratégia e fazer o que nela? Vamos lá, um padrão simples. Um martelinho de alta um martelinho de alta. Esse martelo de alta, ele está me mostrando o quê? Um padrão de reversão. O que ele está me contando aqui? Ele está me contando uma história. Que história é essa? O mercado, o vendedor pressionou em um determinado momento e depois o mercado comprador prevaleceu. Rodrigo, isso daí é o beabá básico. Tá parecendo o Portes dando aula. Mas a ideia não é essa, tá? Ou até porque eu não fico pagando croissant com trade. E também não gosto de levar linguiça. Não sei se vocês escutaram esses memes dele ultimamente, mas tudo bem. Mas vamos lá. Dentro do martelo, quando você olha dentro de um livro desse de Candlestick, quantas vezes num padrão de reversão o martelo funciona? Quantas vezes num padrão que ele aparece no gráfico ele funciona? Eu duvido se alguém aqui tem essa resposta. E não tem. E eu duvido que o cara que escreveu esse livro aqui tenha essa resposta. Também não tem. Então, hoje, simplesmente, toda vez que você vai desenvolver a estratégia, essa estratégia do MC Pro, por exemplo, é uma estratégia desenvolvida lá atrás, que eu tinha parado de utilizar ela. Que ela voltou à tona depois que eu precisei deixar um stop muito mais saudável e uma maneira que eu tive de vocês tirarem o operacional, tirarem o emocional do operacional, tá?
Por quê? Você simplesmente vai seguir a estratégia. Se você seguir a regra e estratégia, eu duvido que vocês vão fechar o mês negativo. Lembrando, estratégia de tendência em mercado consolidado, o MC Pro não funciona, tá? Por isso que às vezes envolve a interpretação. Rodrigo, como que você desenvolve a estratégia então para você, para a gente concluir isso? Vamos lá. Durante um dia, no gráfico de 5, 10, 15 minutos, tá? Quantas vezes apareceu esse cara aqui? Esse cara apareceu na reversão 10 vezes. Ele funcionou 7? Ele é uma boa estratégia. Para isso, você tem que planilhar tudo. Tudo, sem exceção. Tá? Quando eu faço um operacional, até para passar para vocês, deixa eu até abrir aqui. Vou compartilhar a tela já com vocês também. Deixa eu pegar o meu dia a dia aqui de trade. Deixa eu pegar até para trás lá para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui de Excel com vocês. Isso, tá aqui compartilhadinho. Todas as operações que eu faço com vocês, desde lá de trás, ó, todas, sem exceção, eu coloco o que aqui? Data, mês, hora, estratégia que eu utilizei, MC Pro, distorção de preço, martelo de 5 minutos, tape reading, se eu comprei, se eu vendi, qual foi o meu resultado final da operação. Isso tem todos os dias, galera, todos, até hoje, tá? Todos. Julho, agosto, setembro, e vem embora, ó. Tá? Setembro, até hoje, beleza? Eu venho aqui na parte de dados e vou simplesmente pegar meu mês aqui de setembro, um exemplo, ok? Setembro, cliquei no meu mês de setembro. Qual foi meu resultado no mês de setembro? Tá aqui minhas máquinas, essa planilha tem acesso para vocês lá naquela primeira aula do Nutror. Vocês têm acesso a essa planilha lá. Então, cliquei na macro aqui de setembro. Qual foi o meu resultado de setembro? Eu fiz no mês acumulado 4.610 pontos. Importante. Essa pontuação é equivalente a um contrato. Eu sempre coloco peso 1. Por quê? Peso 1, Rodrigo? Porque cada um tem um tamanho de mão. Se você trabalhar com 2 contratos, com 4 contratos, com 5 contratos, então a minha meta mensal, peso de um contrato, tá? É de 6.000 pontos. Ok? Eu fiz 4.610. E no dólar, a minha meta mensal é de 120 pontos. Eu fiz 47 pontos. Pô, Rodrigo, fiquei para trás, ou seja, não atingi a meta, mas fechei positivo. Isso é importante, tá? Então, 47 pontos, 47 pontos e meio é R$475. 4.610 pontos é em torno de R$800. Tá? Pô, R$800 com um contratinho no mês é pouco, Rodrigo, não me alimenta. E com 5 contratos? E com 10 contratos? E com 20 contratos que a minha mão profissional, eu penso o seguinte, um trader profissional não precisa trabalhar com a mão maior que 20 contratos, cara. Na minha concepção, o cara que não faz scalper, o cara que corre menos risco, tá? 20 contratos, na minha concepção, é uma excelente mão, tá? 20 contratinhos é um salário de 16 mil por mês. Tá bom para vocês ou não? Para mim tá ótimo. Só para vocês entenderem. Aí você pega e fala assim, beleza, Rodrigo, entendi. E onde você quer chegar dentro da estratégia, dentro da estratificação da estratégia, de você planilhar tudo, todas as estratégias que você está fazendo, tá? Simplesmente, pessoal, a gente olhar isso daqui, ó. O índice voltou no tudo, hein? Simplesmente a gente olhar isso daqui. Qual que é a performance de cada estratégia? MC Pro, tape reading, distorção de preço, martelo de 5 minutos, rompimento, pivô e martelo de 15. Então tá aqui, ó, filtrado por estratégia, qual foi o meu resultado em pontos. Então é assim que você desenvolve estratégia. Por mais que você fale assim, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui da Sandra. A Sandra está chegando agora na sala. A Sandra já fez aula com 300 traders aí, com 300 instrutores. Eu tenho certeza que ela aproveitou uma coisa boa de cada um, tá? O que ela vai aproveitar aqui na sala é simplesmente a paciência. Ela vai aprender a pescar.
Aqui a gente vai aprender a pescar, a pegar os movimentos o mais básico possível. Do mais básico possível e pegar os maiores movimentos, tá? Vamos lá, vamos chutar um cara aqui. Aprendi uma estratégia com o Cohen, que é um cara que, apesar de ter um meme, que eu até brinco com o meme dele de vez em quando, mas é um cara que é inteligente pra caramba e tá no mercado há bastante tempo. O cara sobreviver bastante tempo no mercado, assim igual ele sobreviveu, o cara não é bobo, tá? Um exemplo, a Sandra aprendeu, fez uma estratégia do Cohen. Como que a Sandra vai saber, como que ela vai saber que a estratégia dele funciona? Estratificando. Tem muita sala de oba-oba, galera. Ah, pô, 2 pontos, beleza. Se você começar a colocar no papel o que aquele cara tá fazendo de parcialzinha, 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 toma um stop grande, parcialzinha, 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 toma um stop grande, você vai chegar no final do dia, puta, é muito oba-oba e o cara tá negativo. Comece a pensar nisso, comece a elaborar isso. E para saber se a estratégia funciona, pô, Rodrigo, beleza, efetivei a sala, eu vou aprender a estratégia, uma coisa de cada vez. Ok, passou um mês, testei, olha, funciona. Se você perceber, se vocês perceberem, acabei de mostrar isso. Se eu fizesse só o MC Pro nesse mês que eu apresentei para vocês, eu tinha quase batido a meta, fiz 5.400 pontos. Tá? Então, quando a gente foi sair da estratégia, tentar buscar uma outra alternativa, com aquela questão de queimar as pedrinhas, que eu brinco, né? Queimar as pedrinhas de crack, que é os craquentos que está aqui agora, numa sexta-feira à tarde, com o sol estralando aqui em Santos, com a praia ali no quintal. Mas a ideia é vocês pegarem a estratégia e ser uma religião para vocês, tá? Rodrigo, aprendi estratégia do Cohen, aprendi estratégia da MC, do Monicamp, aprendi estratégia do Rafa, aprendi estratégia do Zanini, do Alisson, enfim, independente de quem for, teste a estratégia. Porque por mais que você aprendeu a estratégia com A, B ou C, a culpa é sua. Tá? Se você aprendeu a estratégia e não conferiu que ela é funcional, a culpa é sua. Tá? Então, teste ela. Como que você testa uma estratégia? Você divide ela por horários. Tá? Você vai pegar simplesmente essa mesma estratégia com o MC Pro. Você divide por horários. Pega a parte da manhã e a parte da tarde. Tá? Então, a parte da manhã tem funcionado pouco. Depois de você estratificar o dia todo, você divide os horários que você está trabalhando. Ah, a minha primeira hora não funcionou, está 45% de assertividade só. Depois que abre o mercado à vista, até o meio-dia, já sobe para 75%. Da parte da tarde, a primeira hora, mantém 75%. E depois, no final do dia, não funciona, 30%. O que você vai fazer, cara? Expurgar os piores horários e trabalhar no horário que ela costuma funcionar. Só que como você vai fazer isso? Planilhando tudo que você faz. Planilhando tudo que você faz. Hora, data, hora, ativo, compra ou venda, preço de entrada, preço de saída, quantidade de contratos. Ponto. Outra coisa dentro do operacional. Padroniza quantidade de contratos. Tem hora que você entra com 2, tem hora que você entra com 10, tem hora que você entra com 5, aí você come que nem passarinho e caga que nem elefante. Você ganha 500 pontos com um contrato, aí perde 100 com 5, não adianta nada. Tá? Então, padroniza o operacional de vocês. Tá? Só assim vocês vão começar. Aí, padronizando, vocês vão conseguir medir se realmente vocês estão sendo efetivos ou não. E a partir daí, você vai escalonando. Fechei uma semana bem, semana que vem eu vou trabalhar com 3 contratos. Fechei mais 15 dias bem, vou para 4 contratos. Escalonando de 1 em 1, 2 em 2 é o aceitável. A maioria dos alunos que entram aqui é de 1 para 10. De 1 para 10. Aí me ligam, igual me ligaram agora há pouco. Pô, Rodrigo, cara, acabamos de falar aí, conversamos bastante sobre isso. E, bicho, eu tô tomando um loss hoje de 6 mil reais. O que eu faço? Bicho, já entrou, velho. Colocou o Kid Bengala. Você pegou o Kid Bengala no final de semana. Assume. Vai fazer o que na sexta-feira à tarde? Assume, a semana que vem tem mais. Então tem muita gente que tem um operacional muito bom, mas não sabe a hora de parar, cara. A hora de parar. Dentro do operacional na sala com vocês aqui, eu tenho meta de R$200 por dia em índice dólar. Se eu perder R$200 no dólar, eu paro. Se eu perder R$200 no índice, eu paro. É assim que funciona. Se eu ganhar R$200 no dólar,
Mas, Rodrigo, R$200 para mim não é nada, não paga minhas contas. Também não paga as minhas. Só que eu não vou ficar trabalhando no emocional com vocês aqui, buscando meta maior e com número de contratos maiores, porque eu sei que os alunos vão se emocionar e vão se ferrar, tá? Então eu faço pequenininho, conta real, mostrando para vocês que é possível vocês fazer dinheiro, tá? Vamos lá, voltando para o operacional agora. Então, como eu estratifico o operacional, eu acho que já ficou... Opa, esse daqui. Como que eu estratifico o operacional com vocês? Eu acho que já ficou claro, né? Como que eu faço o levantamento, se funciona, se não funciona, coisas do tipo. Vamos pegar aqui um gráfico de Petrobras. Deixa eu limpar todo esse gráfico aqui. Vai ser tanto para o índice como para o dólar, o tipo de análise, o tipo de parâmetro é o mesmo. Tá? Eu vou colocar o índice futuro, acho que vai ser melhor. Indifut, que não tem histórico nenhum. Rodrigo, o que você olha, em que tempos gráficos que você opera o índice? Eu opero o índice nos 5, 10, 15 minutos ou mais. O primeiro padrão que eu opero é o padrão de inside candle. O que é um inside candle? É quando... Deixa eu até apagar aqui. O primeiro padrão que eu opero é o padrão de inside candle. O que é um inside candle? Eu tenho um candle formado aqui. O candle seguinte, independente de alta ou baixa, ele fechou entre máximas e mínimas dentro do candle anterior. Esse cara aqui chama-se inside. Se ele fechar no 5, 10, 15 ou mais, eu vou comprar acima do candle mãe ou vender abaixo do candle mãe, tá? Você usa esse padrão toda hora, Rodrigo? Não. Inclusive, eu uso pouco ele hoje em dia, tá? Só que ele me dá padrões de continuidade. Por exemplo, aí, se eu vim com o botão direito aqui, em cima do gráfico, inserir regra de coloração, eu tenho ele aqui, ó, inside. Cadê você? Inside candle, tá? Como já tá ali, é os candles amarelinho. É o gráfico do trader preguiçoso, tá? Ele já aparece para você. Vamos dar um exemplo aqui, o candle 6. O candle 6 formou um inside. Na mínima do candle mãe, era a máxima do dia até então, venda. Olha que venda bonita que deu aqui. Pelo inside nos 10 minutos. Inclusive, foi uma operação que nós fomos estopados hoje de manhã. Vocês lembram disso? Nós estávamos comprados pela MC Pro. Mas vamos só recapitular. Deixa eu dar um zoom aqui, fica melhor. Candle mãe é o candle 5. O candle filho, o candle 6. Ele está dentro entre a mínima e a máxima. Como ele está na máxima do dia, isso é importante. Quando o candle está na máxima do dia, eu não cerco o frango, que eu chamo. Eu não coloco uma ordem de compra, uma ordem de venda. Eu só coloco uma ordem de venda. Porque quando ele está em cima de uma resistência, ele vai ser também uma reversão. Quando ele está num suporte, ele vai ser uma reversão de alta. Então, aqui nesse caso, seria só venda e não compra. Ok? Então, esse é o padrão de inside. Tá? Eu só opero no candle mãe. Um segundo padrão que nós operamos é o padrão de spinning top, que é o indefinição. Quem que é o spinning top? O spinning top é quando o candle é uns chamam de doji e assim por diante, tá? Mas o padrão de indefinição nada mais é do que o corpo centralizado e o mesmo tamanho das sombras. Esse é um candle de indefinição, o famoso cabo de guerra. Vamos lá, tá eu e a Sandra aqui, ó, puxando um cabo de guerra durante 10 minutos. E ninguém ganhou. Simplesmente não ganhou os compradores e não ganhou os vendedores. O mercado ficou centralizado, tá? Então aqui ficou uma indefinição. Nessa questão de indefinição, eu chamo ele de cercar o frango. Vou colocar uma compra um tick acima da máxima ou uma venda um tick abaixo da mínima. Ok? Então, esse é o padrãozinho de indefinição. Que também, se ele aparecer aqui para mim, se esse cara aparecer em cima de um suporte, vamos supor que apareceu esse candle no gráfico de 10 minutos ou mais, só para deixar claro, eu não utilizo ele no 5. Esse é nos 10 ou mais. Se ele aparecer em cima de uma região de suporte, eu não vendo ele.
eu só vou comprar, porque aqui ele pode dar uma reversão, eu vou comprar aqui para tentar fazer um mercadinho de alta, tá? Vamos ver se no gráfico tem alguma coisa hoje mostrando de indefinição. Não, aqui eu não mostro como indefinição, os dojizinho eu não olho ele como indefinição, tá? Padrão de indefinição é esse cara aqui, ó. Perfeito, tá vendo, ó? Só que no mercado chato, no dia de hoje, mercado de continuidade de baixa, no caso ele até deu compra, mas falhou, tá? Então são padrões que a gente vai atuar muito pouco nele. Eles aparecem pouco. Vamos pegar nos 15 minutos. Quanto maior o tempo gráfico, maior a assertividade do trade, tá? Lembrem disso. Quanto maior o tempo gráfico, maior a assertividade do trade. Olha só, inside nos 15 minutos, compra na máxima da mãe. Deu certo, ok? Aqui não tem nenhum padrão, ó, um padrãozinho de definição. Deu até uma comprinha, deve ter dado parcial. Deu parcial, né? 500, foi até os 670. Mas como ele estava no topo do dia, não compraria, só venderia ele. Então, o padrão de indefinição também a gente vai cercar o frango. Outro padrão que eu opero é o padrão de martelo. Esse carinha funciona muito bem. O martelo eu já utilizo ele tanto no gráfico de 5, 15, 5, 10, 15 ou mais. Porém, o martelo eu só utilizo ele em 2 pontos. Se naquele momento é mínima do dia, ou se naquele momento é máxima do dia. Foi o que aconteceu nos 10 minutos, a venda que eu peguei que eu postei no Instagram, agora na hora do almoço. Não sei se vocês viram no Instagram ou não, tá? Martelinho nos 10 minutos, topo do dia, uma vendinha, não deu calor nenhum. Depois que eu vendi, que eu fiz parcial e protegi meu stop em cima do ponto de cobertura, aí o que eu fiz? Fui para MC Pro, nos 5 minutos, ou nos 10 minutos mesmo, perdão. Quando vendido aqui, ele fez um pullback, vendi mais, em cima do high-low e mantive o stop. Consegui surfar aí 400 pontos de stop gain, que ele me tirou no stop gain, depois ele até acabou continuando caindo. Tá? Então foi o martelinho no topo do dia, venda, martelo, vendedor no topo do dia. O martelo funciona como um padrão de definição para mim. O que é o padrão de definição? Ele funciona como uma flecha. Diferente do inside, diferente do spinning top, que ele é um padrão de indefinição, o martelo ele funciona para mim como uma flecha. No fundo do dia, flecha para cima, compra. Ele no topo do dia, apontando para baixo, venda. Tá? Esses são os padrões de martelo que a gente opera. Outro padrãozinho que eu opero para a gente concluir os padrões é o engolfo de alta e engolfo de baixa, que também é importante ele ser mínimas ou máximas do dia. Dentro da consolidação, aqui é um engolfo. Ó. O corpo deste candle encobriu o corpo do candle aqui. Perdendo a mínima dele, venda. Tá? Só que lembrando, sempre na máxima ou mínima do dia. Ele é o principal padrão de reversão. No engolfo, a gente esquece um pouquinho as sombras e só considera o corpo. Porém, na entrada da operação, eu entro na mínima do candle, ou se for um engolfo de alta, na máxima do candle. Depois eu vou distribuir para vocês um padrãozinho, um slide só, que tem todos esses padrões operacionais, tá? Agora vamos para o mais divertido, Rodrigo. MC Pro. O MC Pro, ele foi criado, desenvolvido para você operar dentro do gráfico de 5 minutos, tá? Então, dentro do time frame de 5 minutos. O mercado, eu nunca gosto de começar operando logo na hora que começa o dia, ok? Então, eu espero o mercado formar para mim o que é para ser feito. Nesse caso aqui, vamos supor que o mercado vinha de uma continuidade. Para que serve essa média branca? Essa média branca ela só serve para mim para eu reposicionar a operação caso o mercado faça um pullback. Por exemplo, vamos pegar um ponto que o mercado fez isso agora na hora do almoço, na parte da tarde. Vamos lá, ficou bem desenhadinho aqui. O mercado, a coloração, dentro dessas colorações. Rodrigo, por que tem hora que o candle está caindo, tem hora que o candle está subindo, e a coloração dele mesmo assim é verde e vermelha? Que porra é essa? Tá?
Primeiro, aqui dentro eu tenho um cara chamado VWAP, tenho IRF e tenho volume de negócios. Ele precifica ele que precifica a coloração do candle e precifica também a estratégia, se ele está numa tendência compradora ou não. Primeira coisa, tem essa regra de coloração, que é uma coisa nossa, tá? É uma coisa do Money Camp, não existe isso no Profit. Quando você vem aqui inserir regra de coloração, ó, chama MC Pro Money Camp. Foi criado pela gente, é um script criado pela gente. Eu passo isso para vocês e vocês vão ir lá no gerenciador de estratégia para você importar ela. Tá? Isso é criado externamente e você consegue embutir ela dentro do Profit. O high-low simplesmente ele serve, galera, para você manter o teu stop e tirar aquela situação do emocional do operacional. Deixar o trade folgado, tá? Para ele trabalhar o máximo possível. Se ele pegar uma tendência aqui, por exemplo, desde lá do 900 e ele bateu lá no 670, uma operação de 800 pontos, vamos arredondar aqui, ele só teria te tirado vocês aqui, ó. Teria dado a operação para vocês de pelo menos aí 500 pontos, 550 pontos, tá? Porque ele serve simplesmente para você ir calibrando o teu stop gain ou também definir onde está teu stop loss. Nesse caso, Rodrigo, onde estaria a entrada da operação? A entrada da operação foi aqui, ó, o primeiro candle que formou, candle 38, que ele virou positivo, tá? Trabalhando dentro de uma consolidação é mais difícil, mas a compra é acima do candle 39, ok? E o stop está abaixo do high-low do candle 38, sempre um high-low anterior. Porque na hora que você efetuou a compra aqui no candle 39, esse high-low do candle 39 ele não está formado ainda, ok? Então o teu stop tem que ser abaixo aqui. Em mercado consolidado, galera, vocês viram que eu deixo o stop ainda mais folgado. Eu deixaria, foi o que aconteceu, abaixo desse último fundo. Dado que o mercado está trabalhando na consolidação, eu vou deixar abaixo do último fundo. Mas, Rodrigo, peraí. Aí fodeu. Porque minha compra foi nos 111 mil pontos e meu stop está lá nos 600. São 400 pontos. Tá? Esses 400 pontos, meu financeiro não permite. Então, em vez de você comprar dois aqui, compra um só. Quando ele voltar a fazer um pullback na média, se por acaso ele subir, fazer um pullback na média branca, você compra mais um. E aí sim você vai calibrando o teu stop no high-low. Esse mais um que você comprou, andou 100, 150 pontos a teu favor, já sai dele. Você vai melhorando o teu preço teu ponto de compra cada vez mais para baixo. Tocou na média branca de novo? Compra de novo. 150 pontos? Sai dele. E assim, esses aumentos de exposição, se ele te der a oportunidade, claro, aqui não foi o caso, ele não deu a oportunidade de aumentar a exposição, ele deu só aqui, tá? Ele deu só aqui, porém, eu falo sempre, nesse caso, não foi o preço que chegou até o indicador, foi o indicador que chegou até o preço. Preste atenção nisso. 3 candles de baixa, 2 martelinhos no topo, demonstrando reversão, depois do mercado andar praticamente 600 pontos a teu favor. E aí, você vai querer aumentar a tua exposição aqui ou o mercado pode voltar? Tem toda essa interpretação também. 600 pontos tem que ser meta sua diária. Não é possível, tá? Então, a partir do momento que você estiver trabalhando com a mão maior, 600 pontos tem que ser meta. Cara, tem que ser mais do que a sua meta diária. Então, ou seja, a média branca simplesmente é para te reposicionar e aumentar nossa mão. O high-low ele serve para calibrar nossos stops, tá? E assim a gente vai surfando o nosso dia a dia dentro do Money Camp, dentro do MC Pro. Rodrigo, virou vendedor no candle 52. Qual que foi o candle de confirmação? Candle 53. Deu venda? Se você quis vender, ótimo. Tá? Nesse caso, eu vendi até por esse daqui, ó, pelo martelinho. Eu estava líquido aqui na subida, né? Então, eu vendi pelo martelinho. Quando ele voltou para a média aqui, você vende mais.
E um ponto importante, galera, eu nunca deixo o stop grudado. Nunca deixo o stop grudado no high low. Eu sempre deixo um tiquinho acima. E nesse caso, eu deixei o stop lá na máxima. Ah, Rodrigo, você pagou 70 pontos a mais, 60 pontos a mais, mas eu acho que aí vai muito do operacional de cada um. Nesse caso aqui, talvez teria tirado vocês e continuou fazendo lindas operações, tirando vocês só aqui, ó. Tá? Então, o high-low serve para calibrar teu stop. O high-low, ele é de 8 períodos e a média, ela é de 8 períodos aritméticas também. Ok? Simples assim. E a coloração, eu tenho que passar externamente para vocês que estão aqui na sala. Vamos lá. Rodrigo, Sim, senhor. rapidinho. A média não é de 9? 8, 9, não muda muita coisa, cara. Mesma coisa, né? Eu tô trabalhando com a de 8, tá? Mas se você colocar Pô, de não, 9, beleza. vamos lá. O que mudou? Ó? 8, 9. Praticamente nada, né? Mas aqui tá de 8, tá? Legal, Rodrigo, A de valeu. 9 também não muda nada, cara. Muda pouquíssima coisa. Outro indicador que nós trabalhamos aqui também, esse é mais complexo, e é pro dólar, tá, galera? Vamos pegar aqui Doll Foot. Esse já é mais complexo, eu vou passar bem por cima desse. Mas vamos lá. Quem é do de impulsão, quem é do 25, venda abaixo dele, fez pullback, voltou na média, vende mais, stop onde? Acima do high-low. Caiu. Aqui tem que colocar no bolso, pelo amor de Deus, né? O quanto caiu, né? Voltou para a média, vende mais, stop no high-low. Caiu. Voltou para a média, stop no high-low. Ou seja, cada vez que você faz um aumento de exposição, no dólar, se ele andar 4 ou 5 pontos a teu favor do aumento de exposição, esse contrato que você comprou aqui, você tem que sair dele e continua vendido daquele que você vendeu lá em cima. Tá? O segredo dessas operações de tendência é você aumentar a exposição. Tá? Se você não tem financeiro para operar mais que um contrato no dólar, não opera isso. Porque vamos lá, tua venda foi aqui, ó. Lá no 65, um exemplo, 66. O teu stop tá lá no 76, acima do high low, 10 pontos de stop. Tem culhão para segurar 10 pontos de stop no dólar? Se não tem, esquece a estratégia, não funciona para você. Tá? Falando com o André há pouco, ele pegou essa venda toda. Aumentou a exposição aqui, aumentou a exposição aqui, aumentou a exposição aqui e pegou o alvo que era a mínima do dia. Tá? Pegou essa venda toda. E o André trabalha, para quem conhece, o André trabalha com a mãozinha pesada, tá? Então esse é o MC Point, também funciona a mesma coloração do MC Pro. O trabalho com a média exponencial diferente. Eu utilizo o VWAP para dólar. Até quem me perguntou de manhã, acho que foi a Sandra. Para dólar eu utilizo o VWAP, Sandra. Para índice, VWAP para mim, na minha concepção, não serve para nada. Ok? E também o que é importante nessa operação? Volume de negócios, volume e quantidade, sem leilão e sem contratos diretos. Se ele estiver acima da média, dentro da estratégia, cabe venda. Se o volume estiver abaixo na hora da venda, não faça, vai falhar. Então tem uma conciliação de várias coisas para você operar dólar. Então esse setup de dólar aqui, nós passamos para o cara que não domina o fluxo. Se você perguntar para mim, Rodrigo, você opera dólar por gráfico ou por fluxo? Por fluxo, tá? Eu opero dólar por esse cara aqui. Então aqui é outro setupzinho nosso que nós operamos. Aqui está meu Wallet Price, para quem já conhece, do diário. Aqui, o Wallet Price dos 5 minutos. Na coluna anotações, onde eu coloco meus pontos de suporte e resistência. Aqui meu book geral, meu book filtrado acima de 4 lotes. Aqui meu times in trade geral, meu times in trade filtrado acima de 4 lotes. Aqui eu utilizo o saldo dos últimos 5 minutos. Aqui, para quem conhece o Superdom, é meu book consolidado de compradores e vendedores. Maior comprado do dia, maior vendido do dia, maior comprado dos últimos 5 minutos, maior vendido dos últimos 5 minutos. E aqui a posição mensal. Eu só olho a posição mensal nos últimos 2 dias do mês, por causa da rolagem. Ok? Previsão de ajuste eu também utilizo só para fazer a nossa operação de ajuste. E o reloginho que é para vocês me acompanharem aqui.
E o último setup nosso operacional que a gente vem fazendo hoje, tem muito mais coisa para mostrar para vocês, galera. Eu já falei de FIBO semana passada, então não vou falar hoje de novo. Tá? Aqui é um padrão de FIBO, fazer scalper em cima da retração. O ajuste que é simplesmente a gente olhar para que lado está o ajuste. O mercado agora está no 53, tá? A previsão do ajuste está no 348, um exemplo, tá? A previsão do ajuste está aqui. Onde foi a abertura do dia? O mercado está acima da abertura do dia. O mercado está acima do ajuste de ontem? Sim, está acima do ajuste de ontem. E o mercado está acima do fechamento? Sim, está acima do fechamento. Então, nesse caso, se agora fosse 16 horas, na hora do ajuste, é compra nessa região, com stop abaixo do ajuste que está sendo formado agora. Eu tenho 3 indicadores, acima da abertura, acima do fechamento e acima do ajuste anterior. Então, tendência primária de alta, compra agora e stop abaixo do ajuste que está sendo formado aqui. Deixaria no 47, por exemplo. Simples assim a estratégia do ajuste. Claro, tem que ter volume na hora e tem que ter cara calçando na compra aqui para tentar travar o preço aqui no 48, 49, onde o ajuste está sendo formado agora. Beleza? Esse é um pouquinho do nosso operacional, o como a gente trabalha dentro das estratégias, e eu acho que eu consegui dar uma resumida muito boa de como que é a sala, como que é nosso operacional do dia todo. E, por sinal, estou vendido naquela operaçãozinha do índice até agora. Vou zerar ela, inclusive. Ó. Zerar e cancelar ordens. Chega, né? Queimei minha última pedrinha de crack na sexta-feira à tarde para curar a abstinência. E agora eu abro para vocês perguntas. Perguntas. Pergunta, Sandra? Tá tranquila? Pergunta... Cara, nem vi que o Flávio tinha entrado. Nem... Ah, não, o Flávio eu vi sim. É que não é a questão do call, Rodrigo. Eu estou numa sala diferente de tape reading, que você falou, né? Que tem esse monte de operação, você vai ver no final do... Você vai fazer a conta, você sai mais no negativo do que positivo. E assim, eu já tenho... Não me gabando, mas eu já tenho uma bagagem, eu já tenho umas horinhas de tela. Certo. A questão da sala é a questão da confirmação do que você está vendo. Né? Porque a consistência ela vem com o sucesso das operações. Isso aí eu não tive até agora. Entendi. Na sala eu não quero call, eu quero a confirmação do que eu estou vendo. É isso. Isso é muito... Isso é muito aquilo que a gente falou, né? Tem muita sala de oba-oba, né, Sandra? Eu não sei qual sala que você está acompanhando. Às vezes eu até falo assim, aqui a sala está parecendo um cemitério hoje, está parado, não tem nada acontecendo. Mas realmente não tem nada o que se fazer, cara. A gente vai ficar aqui gastando saliva, não tem nada para fazer. Sim. E né, o que eu estou formando como operacional, chegar de repente um dia como hoje, 10 horas da manhã, a sala está fechando já com 10, 17 operações. Né? E pelo meu operacional, eu teria feito 3, 4. Às vezes eu faço 1 hora de replay, eu faço 4 operações. Não sei se você percebeu nesse pouquinho tempo que você está aqui que nós operamos pouco, tá? Nós não somos de ficar girando o mercado, não. A ideia é, não sei qual sala que você acompanha, mas quais salas que você acompanha, né? Mas eu falo o seguinte, a maioria das salas que estão lá para atrair o aluno, cara. Estão lá para atrair o cliente, estão lá para gerar emolumentos, estão lá para gerar corretagem. Então, toma um pouquinho de cuidado. Se é sala externa, de trader externo, que não tem nenhum vínculo com corretora, ok. Se o cara é girador, beleza. Mas toma um pouquinho de cuidado com sala interna de corretora. Não é culpa de quem está ali. E até tem muita gente boa que está ali, tá? Que fazem o trabalho deles. E não quero acreditar que isso aconteça, mas eu não gosto de ficar... eu pulava de galho... Sandra, vou ser honesto com você. Eu trabalhava antes, às vezes, com 3 monitores no meu escritório, 4 monitores no meu escritório antes. E já peguei em situações, quando eu estava aprendendo, de eu acompanhando 4 salas ao mesmo tempo. Uhum. E eu falo que o macaco que muito pula que é chumbo. Tá? Então, eu ficava procurando quem estava dando call.
quem que está fazendo a operação. Então, isso... E uma frase que eu uso sempre, espere o mercado mostrar para você o que é para ser feito. Não tente você mostrar para o mercado o que é para ser feito. Se o teu operacional é bom, se o teu operacional você sabe que ele é consistente, e você confirmou que aquela estratégia funciona, cara, a gente está numa semana de merda. Mas olha o mercado para a semana. Fala qual operacional que funcionou essa semana. Entendeu? Então, é bastante importante a gente ter essa consciência para ter essa consciência que vai ter semana boa, como vai ter dia bom e vai ter dia ruim. O importante é no final do mês, cara, você nesse momento, você começar a fechar no 0 a 0 já é grande coisa, tá? Como qualquer profissão, cara, para você ser um advogado, quantos anos você estuda? Para você ser um contador, para você ser um médico, enfim, você estuda anos para você se tornar isso, fora a tua bagagem e experiência que você tem que ter depois. E no trade não é diferente, cara. É difícil as pessoas que vendem que é de uma hora para outra, não é. Porque eu até tentei ajudar alguns colegas de sala, assim, e eu não consegui porque eu vi o interesse da pessoa. A pessoa tá ali para call mesmo. E eu sempre tentei falar que tinha outras variáveis no preço, você não só analisa preço, porque tem notícia aí fora, tem indicador externo, tem bolsas externas que você tem que estar analisando junto. E para a gente que é iniciante, é difícil fazer todas essas análises. No primeiro momento, eu nem aconselho vocês fazerem mesmo. Tá? No primeiro momento, eu nem aconselho vocês fazerem mesmo. Eu acho que é uma coisa de cada vez. Primeiro momento, até você vem do operacional de dólar. Você vem do operacional de tape reading. Eu não sei se você teve a escola de gráfico antes. Tá? Eu tentei, mas não... Não se adaptou? Não. Tá. Mas é importante você conhecer. Porque por mais que você tenha análise de tape reading, a tua base, como que você vai lembrar dos pontos importantes para trás? É olhando o gráfico, é olhando padrões, tá? E fluxo, não sei, eu não lembro há quanto tempo você começou, Sandra, mas no fluxo nós temos um outro padrão de leitura de fluxo hoje, tá? Para quem operava fluxo até fevereiro desse ano, Sim. tá tendo era mais cheio, tá tendo que se readequar. Eu, particularmente, eu sempre gostei de entrar em estratégias, e dentro da minha estratégia de fluxo, não deve ser diferente da sua. Se você está enxergando o fluxo comprador, se você está enxergando a absorção, se você está enxergando uma exaustão, é isso que a gente olha no fluxo. Basicamente isso, tá? Mas quando eu tenho uma absorção, uma exaustão compradora, por exemplo, o que eu estou buscando a exaustão compradora? Os compradores estão cansando, está começando a entrar a venda, aquele cara que está pregoando venda, ele começa não só a agredir o mercado, vender escondido, mas calçar também. Esse calçar a gente não vê mais. E como o mercado está muito vazio, essas primeiras vendas que esse cara começa a fazer aqui, ele já derruba o mercado 5, 6 pontos. Então, quando você vê, o trade já passou na tua cara. Então, a leitura de fluxo está muito difícil para a gente fazer hoje. Hoje a gente está sendo obrigados a utilizar muito mais toques de suporte e resistência do que qualquer outra coisa. Sim, sim. Hoje tá? Eu estou reparando que pontos que eu traço está respeitando muito, né? Então, esses pontos que você traça no gráfico, né? Então, você tem que lembrar dele, porque o que vai acontecer no fluxo, está acontecendo no fluxo, ele vai representar o gráfico. E eu sou, se você perguntar para mim o que eu prefiro operar fluxo. Desde que ele esteja bom operacionalmente. Ultimamente ele não está bom. Está falhando muito mais do que dá certo. Esse mês, por exemplo, não tem vergonha nenhuma de falar isso para vocês. Se eu tivesse só operado o índice e não tivesse operado fluxo com vocês aqui, estaria muito para frente. Tá? E o que me ferrou esse mês foi o dólar. Tá? O dólar, não estou muito longe de... Claro, o mês fecha segunda-feira, mas eu tenho uma meta de 120 pontos no dólar, eu estou devendo 89 pontos no dólar no mês. Então eu estou devendo, e eu não tenho vaidade nenhuma de falar isso para vocês. Eu duvido se tem alguma sala que fala. E eu duvido se tem alguma sala que fala. Cara, eu opero ao vivo com vocês aqui, eu não tenho como enganar vocês, tá? A ideia não é essa. A ideia é quem está aqui é ninguém se enganar. Até por isso que você deve ter visto eu pegar no pé de alguns alunos aqui durante a semana. E eu pego no pé mesmo, cara. Se o cara tá me contratando para eu ajudar ele, porra,
e ele não tá querendo ser ajudado. Então eu aviso uma vez, aviso 2 vezes, aviso 3 vezes. Então, às vezes, até nas brincadeirinhas, a gente fala algumas verdades aqui também. Tá? Então, para o bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, a ideia é a gente se ajudar, tá? A ideia é a gente se ajudar. Mas dentro do teu operacional de fluxo, tome bastante cuidado, que o mercado ele tem respeitado muito mais suporte e resistência, mas eu sempre me preocupo onde está minha defesa. Eu não sei qual que é o teu operacional, não sei qual que é o tamanho do teu stop, não sei como que é o teu financeiro, mas eu sempre operei no dólar com um stop máximo de 4, 5 pontos. Hoje isso está ficando meio que inviável dependendo da situação, não dá. Então, tá vendo? Você já percebeu isso? Então, às vezes... Né? Eu fui para real no mês de outubro e assim eu fiquei com medo porque eu operei 3 dias só na real. Eu falei, meu, é inviável. Assim, vou dar um passo atrás, vou reaprender. Por isso que eu falo do índice. O índice ele é mais chato, é mais difícil talvez porque você não tem um operacional definido para ele. Talvez se você tiver um operacional definido, talvez isso mude tua cabeça. Porque assim, você aprende o fluxo. Eu comecei pela análise gráfica, que é a porta de entrada, acho que da grande maioria. Ninguém começa pelo fluxo. E aí, quando você passa a entender o fluxo, você começa a enxergar o que está por dentro do candlestick. Por isso que eu fiz essa pergunta da VWAP, essa entrada que eu fiz. Ok. Né? Porque você vai entendendo um pouco do que está dentro, né, do gráfico. Isso, cara, a base de tudo. Você entender por que o preço está se movendo. Não sei se você estava de manhã. Eu não sei se você. Cara, uma coisa vai levar a outra. O que está mostrando no fluxo é a representação do gráfico. Enquanto você está. Claro, isso para dólar. Até para ações. Agora, para índice, cara, se você conhecer alguém que opera fluxo de índice, me apresente. Que esse cara ele tem que ser estudado. Tá? É impossível. E quando a gente fala de índice, por que eu falo do aprendizado do índice? A interpretação de mercado no índice? Porque ele dói menos. Ele é mais barato. Tá? E outra, essa estratégia do MC Pro com o mercado em tendência, você trabalha mais folgado, você tira um pouco o emocional, entendeu? E você consegue balizar ali. Ah, meu stop está de 400 pontos. Puta, 400 pontos. Se eu um contrato, vai me dar R$80. Ah, eu consigo segurar, então, e iniciar essa operação. Entendeu? Ah, não consigo. Aí eu vou ter que limitar no financeiro. Então você já sai um pouquinho da estratégia, mas eu acho mais fácil, tá? Mais fácil financeiramente, tá? Então esse é o recadinho que eu dou para vocês aí. Quem mais está aqui? O Brunão já é macaco velho. O Flávio começou agora também. Se tiver alguma coisa, Flávio. Ou se está dormindo. Mauricião, não sei se está em casa, está no trabalho também. E Sandra também. Se tiver mais qualquer pergunta, fica à vontade, tá? Estou no trabalho. Tá no trabalho, Mauricião? Beleza. Tô no trabalho. Tô acompanhando aqui. Show de bola, hein, Rodrigo? Show de bola. Eu vi, assim, que eu tô deixando a desejar um pouco, assim, eu fui direto já pro operacional, né? E eu acredito que eu tenho que dar um passo atrás, recuar um pouco e pegar essas aulas que você mostrou hoje aí, dar uma arrepiada nelas. Mas, assim, tá muito legal, viu, cara? Show de bola aí. Obrigado por tudo, né? Pela atenção. E as coisas estão melhorando. Eu que agradeço, cara. O Mauricião é um cara que eu pego meio no pé dele, que ele é meio atirado, entendeu? Maurício. Ô, Rodrigo, então, mas assim, hoje, ó, eu já fiz gain e já parei, não vou mais operar índice hoje, porque anteontem eu operei, aí já tinha feito a minha meta, aí eu quis apertar de novo, curar a ansiedade, apertei e aí devolvi praticamente tudo. Cara, uma coisa que a gente fala também de drawdown, uma coisa de gestão de risco, tá? Até pra gente concluir, se a Sandra não quiser posicionar mais nada, tá? Não, eu já passei dessa fase Então, último clique. Do último clique. Não, e outra, sexta-feira à tarde agora, a única coisa que eu vou comprar agora vai ser umas Kryptonita. Kryptonita é umas estelinhas ou umas Heineken, tá? Galera, quando a gente fala de gestão de risco, dentro da sala nós operamos com
um cara chamado R$200. Eu olho financeiro. Eu não olho para a quantidade de pontos. Claro que uma coisa vai levar a outra, mas pense no financeiro. Quando você pensa no financeiro operacionalmente, pô, Rodrigo, eu posso perder R$200 por dia. Para você perder R$200 por dia, a gente faz a conta de 1,20 avos. Você sabe o que é isso? São R$200 vezes 20 dias úteis. Então, R$200 vezes 20 dias úteis, estamos falando de R$4.000. É como o caixa da tua empresa, tá? É como o caixa do teu boteco, o caixa do teu restaurante. Você tem que ter um caixa para fazer ele girar. Então, o caixa, para você ter uma rentabilidade, buscar conquistar esses R$200 por dia, tem que ser de R$4.000. É o ideal. Eu sei que a maioria não tem, tá? Pelo menos as pessoas que procuram o conto de fadas do trade, que viram um conto de não sei o quê, né? Mas exatamente. O ideal. Mas aqui, pelo menos, eu acredito, para você, eu faço a continha para você operacionalizar. O ideal seria R$1.000 por contrato. Se eu opero com 2 contratinhos, pelo menos 50% disso. Aqui eu estou falando de mês fechado, 20 dias úteis do mês, tá? 20 dias úteis do mês, se eu estou buscando isso daqui por dia, ok? Beleza, Rodrigo. Qual que é o grande defeito? Primeiro, não saber parar, tá? Esse é o primeiro defeito. Deu R$200, cara, para, amanhã é outro dia. Não tenta recuperar. Foi o que aconteceu com o aluno agora há pouco, que me ligou que tá perdendo 6 para hoje, tá? Tava almoçando, ele me ligou falou que estava perdendo R$6.000. Sabendo que ontem foi feriado nos Estados Unidos, sabendo que o volume está muito baixo, sabendo que hoje está uma bosta de operar, o cara vai continuar operando com 20 contratos. Então, sabe que ele tem mais que os outros? Mas que se fuder mesmo, tá? Então, infelizmente é assim que funciona, tá? E a segunda coisa é ganho. Ganho é fácil, né? Mas vamos lá. Rodrigo, ganhei R$200 hoje. É minha meta. Preciso parar? Não, você não precisa parar. Se você está num dia bom, você tem que aproveitar o dia bom. Tem dia que você está acertando tudo, cara. Tem dia que você olha para trás e aperta o botão, dá certo. Tá? Mas a partir do momento que você bateu tua meta de ganho, a partir dali, o teu loss não pode ser mais do que 25% ou 1/4 do valor que você já ganhou. Então, a partir do momento que você bateu tua meta de ganho, o teu stop passa a ser R$50. 150 tem que estar no bolso. Isso é difícil, tá? Porque a maioria, o Maurício acabou de falar, estava no ganho, vai lá e devolve tudo. Então, perda, ponto, não tenho que recuperar na perda. Agora, no ganho, atingiu a meta, está num dia muito bom, vou parar. Se quer continuar operando, continue. Diminui a mão, trabalha o mínimo possível, um contratinho e continue operando. Porém, a partir daí, o teu stop não pode ser maior do que 25% que você já ganhou. Pensem nisso Parece uma continha de padaria. Na verdade, é uma continha de padaria, mas poucos respeitam, tá? Ah, legal, Rodrigo. Isso aí foi show de bola, isso aí de 25%. Poucos respeitam isso. Eu sou um cara que dificilmente respeita isso, vou ser honesto com vocês, tá? Até porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então, vamos lá, hoje está um dia muito bom de ações, então posso correr um pouquinho mais de risco no day trade. Só que é o seguinte, o dinheiro é um só. Então, eu estou tirando de um lado e colocando no outro. Então, eu consigo fazer minha balança. Agora, quem não tem essa balança, desculpa, tem que seguir a regra. Cara, se é os 10 mandamentos da Bíblia aqui, tá? Então, seguir a risca. Beleza, Sandra? Pra mim tá perfeito. Perfeito. Brunão tá quietinho, não falou nada, deve estar na loja. Flavião não falou nada também, gosta de falar, deve estar ocupado no escritório. Mauricião, tudo bem?
Ô, Rodrigão, beleza, para mim tá ótimo aí, cara. Obrigado, né, pela atenção, por tudo aí. Eu tô sentindo mais, assim, confiança, sabe? As coisas começaram a ficar mais consistente. Gostei. Começou a enxergar uma luz no final do túnel que não é um trem de frente. É, isso aí. Não, eu comecei a ser mais disciplinado, né, Rodrigo? Eu tô seguindo mais o que você me passou, entendeu? E tá dando certo. Tá ótimo. Beleza, então. Moçada, da minha parte é isso. Dei um briefing meio geral do que acontece aqui. Sexta-feira, 15h30, falamos aí uma horinha, né? A gente começou um pouquinho mais tarde também, mas eu acho que deu para entender mais ou menos o que a gente faz no dia a dia aqui, como que é o nosso operacional, o que a gente acredita e o que a gente vai continuar estudando para a gente tentar crescer junto aqui dentro. Beleza? Obrigado. Ótimo final de semana para vocês. Segunda-feira tem mais. A partir das 8h40 a gente está aqui. Valeu? Bora, até Valeu, segunda. Rodrigo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.